Então, em nome de Jesus, damos início, com a graça de Deus, a este estudo sobre a reverência na igreja. E de introdução, eu gostaria de relatar aqui uma ilustração, que desde a primeira vez que eu li ela, já há bastante anos atrás, me impressionou bastante, né? Eu sempre gosto de lembrar dela. Diz que certa vez, um rapaz convidou um amigo para ir à igreja com ele. O pastor apresentou um sermão maravilhoso. Quando foram para casa, o jovem perguntou ao seu amigo: "Que tal o culto?" O amigo respondeu: "Bem, apreciei a sua igreja, mas fui roubado." Aquele jovem, então, estremeceu. Meu amigo, não havia visitantes e todos eram membros piedosos. "Mas fui roubado", disse o amigo. "Como?" perguntou ele novamente. O visitante respondeu: "Não foram estranhos. O primeiro jovem que chegou tarde e, para conseguir lugar no banco, tirou-me a Bíblia da mão, justamente quando eu procurava um texto bíblico que o pastor havia mencionado. Esse foi o primeiro ladrão. Os outros foram 3 moças que chegaram atrasadas, que mais pareciam exposição de vitrines, e elas roubaram a minha atenção, 3 ladras. Um outro ladrão estava na minha frente. 2 vezes ele perguntou as horas. Os 2 últimos estavam atrás de mim, falaram o tempo todo. Não fui roubado em dinheiro, mas no sermão. Fui roubado em tua igreja." Que coisa dura, então, né, para aquele jovem receber esse retorno, essas impressões, né, da parte daquele visitante, mostrando a importância de fato da reverência na igreja. Até uma outra história que me ocorre sempre é a de José Wolff também. Era um judeu alemão, né, que se converte ao cristianismo e primeiramente ele pertenceu à comunhão católica. E depois ele vendo então que deveria ir para o protestantismo, ele visitou várias igrejas, né, em Londres, para ver em qual delas ele se enquadraria. E diz que um dos fatores mais determinantes para ele na escolha foi a reverência na igreja. Em meio aos ruidosos cultos que haviam por parte de algumas igrejas e tudo mais, em contraste com aquilo que ele tinha encontrado no catolicismo, né, em termos de reverência, aquilo chocou muito ele. E então ele de certo modo optou tendo em vista isso. Um outro dia nós vamos trazer a história de José Wolff aqui na igreja, se Deus quiser. Mas vamos então abrir nossas Bíblias para ler alguns textos sobre esse tema. Primeiramente em Abacuque 2:20. Então lá no Velho Testamento, entre o que a gente chama os profetas menores, né? Menores não é porque eles são menos importantes, de modo algum, mas sim são livros pequenos que nós encontramos aqui no final do Antigo Testamento. Em Abacuque 2:20, livro que está depois de Naum e antes de Sofonias, nós encontramos o seguinte relato, aqui no verso 20 do capítulo 2. "Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra." Isso me remete também a outra passagem bíblica, lá na experiência de quando Deus aparece no meio de um redemoinho para Jó. Né? E Jó, ele queria tanto levar o caso dele diante de Deus, né? Ele diz: "Eu quero apresentar diante de um tribunal", né? E aí quando Deus aparece,
Jó se arrepende até o último fio do cabelo, fica em silêncio, em humilhação, se humilha ao pó da terra e só escuta, só ouve. E então aqui nos fala da importância também do silêncio, como algo então em respeito para com Deus. Ezequiel 44, verso 23, nós encontramos também um texto precioso que serve de princípio também para a igreja. Ezequiel 44, 23. Aqui então é dada a seguinte recomendação aos líderes, espirituais da nação. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Então é importante nós termos dois conceitos em mente. Olha só como que as coisas são, Ao mesmo tempo, muitas vezes essa distinção entre o ambiente religioso e o secular levou as pessoas a serem religiosas só o quê? Na igreja. É a mesma coisa como falam de adventistas no sétimo dia, Então nós somos guardadores do sábado, mas não devemos ser cristãos apenas no sábado, mas a semana inteira dar testemunho disso. Ao mesmo tempo que existem esses aspectos reais, é importante nós estarmos em mente a realidade, então, de uma vivência, uma vida diária em comunhão com Deus, em testemunho da nossa fé. É necessário entendermos também que há lugares e momentos especiais onde a santidade é ainda maior. Então, não que nós queremos romper aqui uma questão secular e santo, como tivéssemos que agir de qualquer maneira, então, no mundo. Mas há uma maior solenidade quando nós vamos ao santuário do Senhor, à igreja. Quando nós estamos no dia santo de Deus, os cuidados, a dedicação é distinta, é diferente. Então, os sacerdotes deveriam ensinar o povo a distinguir entre o santo e o profano, a discernir entre o impuro e o puro. Deveria haver distinções, então, sempre em mente, um espírito, então, que estivesse bem experimentado, saberia, então, analisar o que seria correto e errado em cada circunstância, em cada contexto. Haveria um bom senso santificado pelo Espírito Santo. Isaías, capítulo 6, os versos 1 e 3. Aqui, então, um texto bastante conhecido do profeta, então, Isaías. Aqui no verso 1 do capítulo 6 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda de seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então a reverência apresentada por esses anjos serafins diante do trono de Deus, que servem diante do trono de Deus, nós vemos que deve nos orientar em relação a algo. Deve nos constranger a ter mais reverência também. Se eles, seres que não conhecem o pecado, puros, inocentes, diz aqui então que eles fazem o quê? Com 2 asas cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com as outras 2 ficavam livres para voar.
Aqui então, eles têm o prazer diante de Deus, diante de sua glória, de clamar então a santidade de nosso Deus. No mesmo livro de Isaías, vamos agora no capítulo 57 e o verso 15. Outro texto preciosíssimo que nós encontramos no Antigo Testamento. Diz aqui, 57:15 de Isaías: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então ele vem para estar em comunhão, em harmonia, em bênção, em favor daqueles então que são humildes, daqueles contritos, apesar de toda a sua santidade. Isso é outra coisa maravilhosa, porque por mais que nós tenhamos em vista a glória, a excelência, a soberania de Deus diante de tudo, da criação, de todos nós, Ele ainda se coloca ao nosso patamar para comungar conosco. Ele então, como fosse um pai então que se agacha para então abraçar o seu filho de pequena idade, pequena estatura. Então nós vemos diante disso tudo, quão maravilhoso é o nosso Deus, que Ele sim, apesar de sermos pecadores, Ele sim ainda se compraz de estar conosco. Vamos agora em Eclesiastes, capítulo 5, e o verso 1. Outro texto excelente de orientação a todos nós. Eclesiastes, capítulo 5 e o verso 1. Temos em mente também, irmãos, que em relação ao que nós lemos, que muitas vezes, ao decorrer da história da igreja, através de suntuosos templos religiosos, se buscou trazer um tanto dessa dignidade da glória de Deus, mas Ellen White mesmo comenta no Grande Conflito que esse não é um caminho para nós seguirmos. A casa de Deus pode ser um lugar humilde, simples, e vai se agradar. E na realidade, muitas vezes, toda essa suntuosidade da casa de Deus, como muitas vezes fizeram, apenas afligia ainda mais a alma pecadora em desespero, que não se via em condição de alcançar a Deus, mas não via então a realidade maravilhosa de que Deus que toma a iniciativa e vem em busca de cada um de nós. Então aqui em Eclesiastes 5:1 diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegares para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então aqui, na figura de guardar o pé, o sábio Salomão nos coloca a questão da reverência quando entrássemos na casa de Deus. Então, todo cuidado, toda compostura ao nos achegarmos na casa de Deus e preferir, então, ouvir do que falar. O silêncio é ouro e o falar é prata, como bem sabemos. Vamos agora a uma história que nós encontramos em 1 Reis, primeiramente no capítulo 18. Uma história maravilhosa que nos traz orientação neste assunto. 1 Reis 18, os versos 17 a 21, neste primeiro momento,
é o que será trazido. 1 Reis 18, versos 17 a 21. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então Elias enfrenta o rei aceita o desafio ser feito e vão se reunir no Monte Carmelo. Elias fala que o povo estava indeciso, ora servindo ao Deus verdadeiro e ora a Baal, e eles deveriam tomar uma decisão firme. Agora a continuação, vamos a partir do verso 26. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. Observem cada detalhe de como aqueles sacerdotes, profetas, pagãos, eles agiam. Em contraste do que nós vamos ver Elias. Aqui diz então que eles insistiram, desde a manhã até o meio-dia e saltitavam. Verso 27, sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. Então Elias zomba, falando para eles gritar mais alto. Verso 28, e eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Então gritavam e ainda cortavam o próprio corpo, infringiam então sobre eles suplícios. Aí diz aqui agora, no verso 29, e sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então era desde manhã, passou o meio-dia, chegou agora às 3 da tarde, ao horário do sacrifício da tarde, e nada. O verso 30, então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Vamos ver agora a partir do verso 36. Veja que agora Elias pega as pedras, e monta um simples altar com aquelas pedras, ele colocando. Verso 36, então, do capítulo 18. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. E então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó,
e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, aqui a manifestação de Deus foi tremenda em favor de Elias. Mas Elias, ele não fez aquele expediente daqueles homens, ficar saltitando, gritando, se cortando, nada daquilo ele efetuou. Em simplicidade, restaurou o altar de Deus com as pedras e pediu a Deus, em condição de pecador, mas de servo de Deus, pediu e foi respondido. Capítulo 19 agora, de 1 Reis, nós encontramos um outro ponto importante. 1 Reis 19, os versos 11 a 13. Porque depois disso, ocorre o que? Uma perseguição de Jezabel contra Elias, querendo dar cabo de sua vida. E aí Elias faz o quê? Ele foge diante dessa ameaça. E ele vai até o Monte Horebe. E lá ele estava num grande desespero, uma depressão, porque ele se considerava sozinho, então, diante de toda a nação israelita. Estava aflito. E aqui nós vemos em 1 Reis 19, 11 a 13, como Deus se manifesta para Elias. Ele que estava numa caverna, então, escondido. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E aí então, na continuação dessa leitura, dessa passagem aqui, nós encontramos Deus dando a certeza para Elias que havia sim muitos fiéis que estavam para se posicionar em favor da verdade. E nós encontramos aqui uma grande lição, como podemos achar que Deus está por detrás de grandes manifestações, coisas tremendas então, um grande vento, um terremoto. Quando ocorreu a proclamação da lei de Deus lá no Sinai, de fato foi algo que é extremamente solene que ocorreu. Mas isso não ocorre em todas as ocasiões. Muitas vezes nós ignoramos, de certo modo, o que Deus quer nos dar através de um silêncio que nós encontramos em um determinado lugar, num determinado momento. E nós ficamos sem ouvir essa voz mansa e delicada que aqui o texto fala. Possamos discernir o singelo, pequeno cuidado de Deus, então, por nós, muitas vezes em pequenas coisas. Queria agora, irmãos, trazer alguns textos da Mensageira do Senhor sobre esse assunto. Ellen White escreveu extensamente sobre o tema da reverência, e aqui nós estamos focalizando mais especificamente a reverência na igreja. E aqui então, no 5º Testemunho para a Igreja, na página 499, ela declara:
Deus é que deve ser o objeto exclusivo de nossos pensamentos e adoração. Qualquer coisa tendente a desviar o espírito de seu culto solene e sagrado constitui uma ofensa a Ele. Obreiros Evangélicos 178, a página. A verdadeira reverência para com Deus é inspirada por um sentimento de sua infinita grandeza e de sua presença. Com esse sentimento invisível, todo o coração deve ser profundamente impressionado. Então, diante de nós pensarmos no invisível, são coisas que nós não vemos. Também numa experiência, se não me engano, com Eliseu, né, e o seu servo, ocorre que estava então todo o exército de Deus, né, protegendo eles, mas eles só viram que o exército inimigo, mas os anjos então estavam acampados, protegendo. E aí nós encontramos aqui nessa questão de quando nós vamos à casa de Deus para adorá-lo, para reverenciá-lo, devemos ter então o quê? Devemos ter esse sentimento de discernir que os anjos, inclusive no horário marcado por nós, os anjos já estão presentes. E o próprio Deus se faz presente também. Isso fará com que sejamos profundamente impressionados. No Mensagem aos Jovens, na página 265, ela declara: enquanto os servos de Deus apresentam ao povo as palavras de vida, alguns estão lendo, outros cochichando e rindo. Seus olhos estão pecando, distraindo a atenção dos que se acham ao seu redor. Esse hábito, se não for corrigido, crescerá e influenciará a outros. Então faz parte da educação da igreja os ministros então apresentarem essas orientações, assim como nós estudamos há tempos atrás sobre orientar a igreja quanto à devolução dos dízimos e as ofertas, em tantos tópicos como de fato observar o sábado corretamente, o que é lícito, o que não é lícito. Educação prática deve ser dada pela Igreja de Deus, não ficar meramente em algo intelectual, mas que transforme as nossas atitudes. Assim é nesse tema da reverência também, a ponto de Ellen White falar de nós pecarmos através do quê? Dos nossos olhos, podendo então distrair a atenção dos que se acham ao nosso redor. Se esse hábito não for corrigido, o que vai acontecer? Influencia outros e vai crescendo vez após vez. Aqui fala então de alguns lendo outra coisa que não é o que está sendo apresentado por quem está à frente, outros cochichando, outros rindo e assim por diante. No Testemunhos para a Igreja, no volume 5, na página 491, Ellen White escreve: para a alma crente e humilde, a casa de Deus na terra é como que a porta do céu. Os cânticos de louvor, a oração, a palavra ministrada pelos embaixadores do Senhor são os meios que Deus proveu para preparar um povo para a Assembleia lá do alto, para aquela reunião sublime, a qual coisa nenhuma que contamine poderá ser admitida. Da santidade atribuída ao santuário terrestre, os cristãos devem aprender como considerar o lugar onde o Senhor deseja encontrar-se com o seu povo. Houve uma grande mudança, não para melhor, mas para pior, nos hábitos e costumes do povo com relação ao culto religioso. As coisas sagradas e preciosas destinadas a ligar-nos a Deus estão quase perdendo sua influência sobre nossa mente e coração, sendo rebaixadas ao nível das coisas comuns. A reverência que o povo antigamente revelava para com o santuário onde se encontrava com Deus em santa adoração
quase deixou de existir. Entretanto, Deus mesmo deu as instruções para seu culto, elevando acima de tudo quanto é terreno. Então é discernir os momentos então de maior reverência, maior santidade. Aqui nós encontramos que não podemos rebaixar ao nível de coisas comuns. Na página seguinte ela diz ainda: quando os adoradores entram na igreja, devem guardar a devida compostura e tomar silenciosamente seu lugar. Conversas vulgares, cochichos e risos não devem ser permitidos na igreja, nem antes nem depois das reuniões. Ardente e profunda piedade deve caracterizar os adoradores. Então, muitas vezes, e teria muitos outros textos, eu até aconselho que os irmãos leiam o capítulo inteiro que está no Testemunho para a Igreja. Temos no Obreiros Evangélicos também, textos e assim por diante, que é muito amplo o que ela fala. Ela dá orientações específicas de como devemos agir. E aqui nós encontramos alguns pequenos relatos que eu separei para ilustrar isso. Aqui nós encontramos a questão de tomar silenciosamente o lugar com a devida compostura. Fala da questão, então, do respeito que devemos ter pelo lugar da reunião. Quando? Antes da reunião ocorrer e depois que essa reunião ocorreu. Aqui então diz que a ardente e profunda piedade deve caracterizar os adoradores. Na meditação de 2002, Cristo Triunfante, na página 243, olha que bela promessa nos é dada. Ao serem entoados cânticos de louvor, ao se elevarem ao céu fervorosas orações, ao se repetirem as lições das maravilhosas obras de Deus, ao expressar-se a gratidão do coração em preces e hinos, os anjos do céu apanham o tom e a eles se unem em louvor e ações de graças a Deus. Irmãos, isso é tremendo. Que honra para nós de ter a presença dos anjos louvando juntamente conosco. E aqui vale uma ressalva. Depende o cântico que estivermos utilizando. Então, muito do que hoje é considerado sacro, ou usando a palavra da moda, gospel, é apenas algo que foi, como a gente fala, batizado, algo impuro que foi batizado, mas não foi transformado nada. Então nós devemos ter também o conceito correto, como graças a Deus a nossa igreja tem, da distinção, então, de vermos o que é de fato música sacra, e ao louvarmos algo que de fato honra a Deus, os anjos estarão conosco. Aqui nós vemos em todos os momentos, eles estão presentes. Para finalizarmos, temos aqui um texto do volume 6 agora dos Testemunhos para a Igreja, na página 363, outra promessa maravilhosa para nós. A casa de culto poderá ser muito humilde, mas não será por isso menos reconhecida por Deus. Para os que o adoram em espírito, em verdade, na beleza da santidade, será como a porta do céu. O número de crentes talvez seja relativamente pequeno, mas será muito precioso aos olhos de Deus. Com o cinzel da verdade foram cortados da pedreira do mundo e levados para a oficina de Deus, para aí serem burilados e polidos. Mas, embora em estado tosco,
Ele os considera preciosos. O machado, o martelo e o cinzel da provação são manejados por um ser perito e são usados não para destruir, mas para conseguir a perfeição de cada um, como pedras preciosas polidas, a fim de servirem num palácio. Deus pretende colocar-nos em seu templo celestial. Então, como eu estava comentando há pouco sobre a boa música, a música apropriada que honra a Deus, aquele que se converte, muitas vezes os gostos dele musicais não coadunam com a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo começa a fazer o quê? Um trabalho. E aqui vai desbastando as arestas, vai transformando de modo que agora os gostos vão se alterando. E agora você não faz aquilo como fosse um sacrifício, uma cruz. Você faz com prazer. Você reconhece o privilégio que é estar em harmonia com o que Deus pede. Isso é maravilhoso. Então, recapitulando o que nós trouxemos nessa manhã, né? Nós abrimos aqui falando daquela ilustração da visita, né? Que foi à igreja e foi roubada. Roubada do quê? A sua atenção. Em todo momento chegou ele estava com a Bíblia na mão, passou, já tirou a Bíblia da mão dele e assim por diante, outro conversando atrás, outro preocupado com o horário e assim por diante. Uma série de coisas que impediram uma maior compenetração na mensagem celestial sendo apresentada. Nós vimos também nas Escrituras a importância de discernir entre o santo e o secular, o calar-se diante de Deus, a reverência dos serafins, o fato de que Deus habita em um alto e santo lugar, mas também no contrito e abatido de coração, aquele que não é orgulhoso, presunçoso, aquele que é humilde, esse Deus está com ele. Aprendemos o fato de guardar o pé ao entrar na casa de Deus, ou seja, ter a devida compostura. Vimos na experiência de Elias, então, a diferença entre a verdadeira adoração e a falsa. Não é no gritar, em certas manifestações efusivas, não é isso que glorifica a Deus. Também Deus se revela de maneira singela, uma pequena voz. Nós vemos aqui, então, nos escritos de Ellen White, algumas recomendações para nós também. E sobre esse último texto que foi lido, nós encontramos que a busca, como eu comentei, né, muitas vezes, a busca por essa solenidade foi feita através de construir templos magnificentes. Essa foi a forma muitas vezes buscada. E pode sim, de fato, trazer uma certa solenidade, mas também aflige ao pecador, achando que não consegue atingir a salvação a Deus. E Ellen White busca um outro caminho. Algo simples, com compostura, humilde, algo bem ordenado, assim como é dado pelo próprio apóstolo Paulo recomendações às igrejas, né? Com decência, com ordem, cada um falando por sua vez, não falar mais de um por vez, né? E assim por diante, coisas simples. Isso vai atingir o devido propósito. O número de crentes que vão estar reunidos pode ser o quê? Poucos, mas nem por isso são menos preciosos diante de Deus. Possamos então ser impressionados com tudo isso e que, como pedras preciosas polidas, a fim de servirem no palácio, que Deus tem esse propósito para conosco,
venhamos entender que as provações, as mudanças que precisarmos fazer em nossa vida, será em favor de nós, para o nosso próprio benefício. E que por fim, passado por esse processo muitas vezes dolorido, nós veremos a sabedoria divina e reconheceremos: ainda bem que Deus fez isso por mim. Eu, por conta própria, não teria feito, mas Ele fez por mim. Deus seja louvado. Amém. É esse o meu desejo de oração. Amém. Amém.